Bem, eu acho muito curioso quando alguém me pergunta com o que eu trabalho hoje, porque a resposta ela não é tão simples. Hoje eu trabalho em casa, com internet, sendo social media, editora de vídeo. Agora eu tô focando também na criação de conteúdo, né? E de certa forma eu acabei construindo uma carreira que me dá uma certa liberdade. Bem grande, né? Para quem olha de fora, parece que simplesmente eu peguei um dia, saí do CLT e comecei a trabalhar de casa. Mas a verdade é que eu passei anos tentando descobrir o que eu queria fazer da minha vida profissional, mesmo tendo feito faculdade de moda. E eu queria contar essa história porque, olhando hoje, parece que tudo antigamente fez sentido. Mas, sério, quando estava acontecendo, não fez nem um pouco. Eu saí do CLT sem ter certeza de nada, pra falar a verdade. Eu simplesmente fui mandada embora. Então, é aí que começa o meu rolê. Então, em 2023, eu fui mandada embora de uma empresa que eu trabalhava como social media lá. E foi a partir daí que tudo começou a fazer mais sentido. Porque, assim, sinceramente, eu não aguentava mais trabalhar CLT. E tinha muito tempo que eu tava pensando em trabalhar pra mim, principalmente com a profissão que eu tava exercendo, né? Então, dava pra fazer, só que a gente fica com medo. Quando a gente tá numa empresa, a gente, né, querendo ou não, tem os benefícios, tem uma estabilidade ali. E acabou que aconteceu naturalmente. Eles me mandaram embora e fiquei muito feliz, porque eu já não queria mais ficar naquela empresa. E, e acabou que uma coisa foi seguindo a outra. Desde sempre, eu sempre achei que a gente precisava ter uma carreira definida. Por quê? Porque parecia que todo mundo era assim. Só que não. Assim, eu acredito que tem pessoas que sim, mas eu acho que a maioria não. Hoje em dia a gente vai descobrindo o meio do caminho. Eu, por exemplo, eu fiz faculdade de moda, então, para mim, a minha carreira seria nesse ramo. E acabou seguindo totalmente diferente. Apesar de eu ter trabalhado no meio, não ter feito o que eu queria dentro do meio, eu trabalhei muitos anos no meio. Então, eu acho que foi a partir daí mesmo que eu percebi que não era o que eu queria, porque, gente, é uma panela. Uma panela, então não queria. Isso, eu achava que a gente precisava seguir uma profissão, seguir aquilo pro resto da vida. Só que profissão, carreira não é uma coisa linear, né? Eu mesma fui experimentando coisas, trabalhando em lugares diferentes até chegar no digital. Então, recapitulando, eu achava que ter um emprego CLT era sinônimo de estabilidade, mas não é. Na prática, eu descobri que trabalhar CLT não me deixava necessariamente feliz ou segura mesmo naquele trabalho. Porque a gente sabe, trabalhar com pessoas não é fácil, nunca foi fácil. E eu acho que só esse último trabalho só serviu mesmo pra botar uma pedra em cima disso. Eles terem me mandado embora, assim, olhando hoje, foi a melhor coisa que aconteceu, sabe? Foi a partir daí que eu defini o que eu queria fazer, mesmo com muitas dúvidas, porque empreender não é fácil. Até hoje, assim, é perrengue atrás de perrengue. E todo mundo sabe disso, né? Porque todo mundo fala sobre isso na internet. Então foi a partir daí que eu comecei a trabalhar como social media, né? Com alguns clientes. A gente começa sempre, sempre com clientes que pagam extremamente pouco. Nesse ramo de social media é muito complicado, porque as pessoas, elas tentam colocar um preço no seu trabalho, né? É sempre assim, trabalhando para você. As pessoas acham que é fácil, que qualquer pessoa pode fazer, é só ir lá e fazer o post, né? Eu não vou entrar muito no quesito do que eu faço, mas no geral. Então, é muito complicado, assim. E é um ramo que eu quero sair, literalmente. Agora eu quero sair, eu quero dar ênfase na minha criação de conteúdo e conseguir trabalhar com isso. Eu acho que já passou da hora, de parar de ficar trabalhando para os outros nisso e trabalhar para mim criando conteúdo. Sinceramente, eu não comecei sabendo empreender. É porque todo mundo acha que a gente começa sabendo, né, tudo, mas não, a gente não sabe e não dá para romantizar isso, porque foi muito difícil e ainda é difícil. Eu meio que aprendi a conseguir clientes e mesmo tendo aprendido isso, é difícil conseguir clientes hoje em dia, porque a demanda é muito alta, né? Tem muita gente trabalhando com isso, então a pessoa pode escolher quem vai mais com a cara ou acha que
sabe mais, entendeu? Então, é muito louco, porque além da gente conseguir, né, aprender, a gente aprende tudo isso, de cliente, vender, cobrar, né, organizar nosso trabalho, sobre estratégia, sobre lidar com o cliente, né, administrar o nosso próprio tempo. É complicado, mas eu acho que é muito bom. Assim, é difícil, mas é muito bom. Nada compara a você ter que acordar 5 da manhã para pegar um busão e chegar lá 2 horas, 2 horas e meia depois, para ficar ouvindo chateação de chefe que não tem o mínimo de educação e respeito pelo funcionário, sabe? É algo que eu não quero para mim. Eu não falo que eu nunca vou voltar. Se eu precisar, eu preciso voltar. Não tem outro jeito. Eu não sou rica e dinheiro não cai do céu para mim. Então, mas o máximo que eu fizer para não voltar, eu vou fazer. Então, eu tô focando agora na minha carreira de criadora de conteúdo e é isso que eu quero fazer. Hoje é isso que eu quero fazer. Então, eu tive que recalcular a rota algumas vezes por aí, entendeu? Porque você fica na dúvida, é uma incerteza enorme, você não sabe se o cliente vai continuar com você no próximo semestre. Nossa, o tanto de preocupação que eu fico por conta disso. E assim, eu não quero ter mais esse tipo de preocupação. Se for para ter preocupação, eu prefiro ter preocupação com o meu rendimento. E é exatamente por isso que quero trabalhar com criação de conteúdo. Não com a incerteza de que eu não vou ter aquele cliente no mês que vem, por exemplo. Que cliente pode ir embora amanhã. Eu tenho hoje, mas daqui a pouco ele pode mandar mensagem e falar: olha, Sabrina, vou acabar com isso aqui e acabou. E aí? Entendeu? Então, eu não quero ter isso, eu quero ter uma estabilidade aí. E eu sei que hoje em dia a criação de conteúdo também não te dá tanta estabilidade, porque você pode ter uma parceria aqui hoje e também acabar amanhã, mas eu acho que você fazer por você é diferente. E o retorno também é diferente. De valores que eu falo, né? Assim, o retorno é diferente. Então, é isso. Agora, um fato. Quando eu pensava em trabalhar de casa, eu pensava literalmente na liberdade que eu ia ter. Só que aí eu descobri que trabalhar de casa é ser responsável por tudo. Ou seja, você vai trabalhar muito mais e fazer muito mais e tem que dar conta. Porque é a sua entrega que está em jogo. Porque você é seu chefe, você é responsável pelo dinheiro, você é responsável por procurar clientes para cumprir prazo. Precisa trabalhar mesmo sem vontade. Precisa aprender a descansar sem se sentir culpada. Porque é um sentimento muito forte que a gente tem, que é de sentir culpa da gente ter feito o nosso trabalho e aí depois você para e deita, por exemplo, vai assistir alguma coisa e fala: poxa, será que eu não tô vagabundando, não, sabe? Assim, porque a gente tem esse sentimento o tempo todo. A gente acha que a gente não tá fazendo, dando o nosso melhor, ou então não tá fazendo nada. E as pessoas também que moram com a gente pensam a mesma coisa. Ah, você trabalha com o quê? Geralmente eles não entendem o que é. Já cansei de explicar e eles me veem mais quieta na minha do que trabalhando mesmo, porque eu sempre organizo os meus trabalhos. Meu trabalho é extremamente organizado e eu deixo tudo pronto. Então, a maior parte do tempo eu tô agora, né? Agora eu tô gravando conteúdo, tô fazendo coisa pra mim, mas a maior parte do tempo antigamente eu ficava mais na minha, mais à toa, né? Porque eu deixava tudo muito organizado. Aí, então tinha tipo 2 dias que eu ficava mais ok, mais tranquila, e aí depois eu já começava a batida toda de novo de pesquisa, né, para cliente e tudo mais, para fazer a criação de conteúdo, gravação. Então, sempre as pessoas vão achar que você não tá fazendo nada. E aí você também começa a achar, mas não é verdade. A gente trabalha muito mais. E olha que a gente fica sentada muito. Mesmo estando em casa, a gente não tem aquela sensação, sabe? Ah, tô cansada pra caramba e tal. Não. A gente fica, assim, com um cansaço mental, mas nada comparado, mesmo trabalhando a mais, né? Olhando tudo isso, o que eu aprendi é que a liberdade não é fazer o que eu quiser o tempo inteiro. É ter autonomia para decidir como eu quero viver.
e ao mesmo tempo assumir as responsabilidades pelas minhas escolhas. Durante muito tempo, eu achei que eu precisava conseguir responder a pergunta que todo mundo faz, né? O que você faz? Como uma profissão só. Só que hoje eu percebo que esse pode ter sido justamente o meu problema. Porque olha só, eu trabalho como social media, me criou estratégia. Tem edição de vídeo, que me ensinou sobre narrativa. E a criação de conteúdo, ela junta tudo isso. Então não dá pra falar que eu faço uma coisa só. É, é complicado, né? Talvez a carreira ela não seja sobre construir uma coisa. Talvez seja sobre construir uma coisa em cima da outra. Foi que nem eu expliquei, né? Com criação de conteúdo foi uma coisa, edição outra, social media outra. Então, é construir uma coisa em cima da outra mesmo, não tem jeito. E, sinceramente, hoje, com 37 anos, quando eu olho pra trás assim, e não é nem tão pra trás, pouco tempo, eu percebo que eu passei muito tempo pensando que eu estava atrasada. Muito tempo. E eu acho que isso também é questão de geração, né? As coisas foi acontecendo da minha geração pra cá. Internet foi criada da minha geração pra cá. A IA cresceu muito mais da minha geração pra cá. Então, a gente foi evoluindo junto com isso, aprendendo a lidar com tudo isso, né? E as coisas só vão piorando. Não tem outro jeito a não ser acompanhar, né? E pensando por esse lado, talvez eu não estivesse atrasada. Talvez eu só estivesse construindo uma carreira que fizesse sentido hoje em dia, o que tá acontecendo. Hoje em dia, eu tenho prazer em pensar em conteúdo, sabe? Assim, eu tenho prazer em criar conteúdo, em gravar, em pensar no que eu vou falar, porque eu não fico criando roteiro pra falar, eu gosto de ser mais natural. Posso criar algo assim, criar um roteirinho assim, só pra me deixar início, meio e fim, pra não ficar indo e voltando, porque eu sou assim. Eu vou e volto, a minha cabecinha TDAH é bem complicada. Então, eu gosto de fazer isso naturalmente. Porque, querendo ou não, eu também gosto de conteúdos de pessoas assim, né? Que trabalham e falam as coisas naturalmente. Enfim, esse vídeo é só pra vocês saberem mais ou menos por que eu saí do CLT, né? Saber um pouco da minha história, de trabalho. Sim, eu não acho que hoje eu tenho uma carreira perfeita, porque na verdade eu ainda tô construindo a minha carreira, né? Mas pela primeira vez eu sinto que eu tô construindo algo que tem a ver comigo. Então, isso é muito importante. E ó, eu não cheguei onde eu quero chegar, pelo contrário, eu tô bem no inicinho da coisa, da criação de conteúdo pra mim. Mas o que eu posso dizer é que hoje eu gosto muito mais de quem tá construindo esse caminho, que sou eu. Então é isso, eu acho que se você que tá aí vendo, quiser, sabe, mudar o rumo da sua vida em qualquer época, qualquer idade, qualquer coisa só vai, cara. Eu tô com 37 anos e ainda tô tentando descobrir, apesar de eu já gostar do que tá acontecendo, então é isso. A gente só para quando a gente tiver, entendeu? Quando não tiver aqui mais. Então a gente tá com tempo e só vamos. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi só para esclarecer, né, um pouco sobre a minha pessoa, sobre a minha vida, sobre a minha carreira. E se você gostou, deixa um likezinho, deixa um comentário, compartilha aí com quem que você acha que deve compartilhar. Me segue. Os conteúdos eles vão ser feitos toda semana, tá? Tô gravando. Então é isso. Um beijo. Tchau.